Olá, hoje a gente vai tentar entender melhor o funcionamento do WinMTR ou MTR, que é o nome da técnica, né? O MTR você pode obter ele aqui na página do GitHub. Eu posso deixar o link aqui na descrição do conteúdo para facilitar para os senhores. É, o MTR nada mais é do que a união, né, da técnica do traceroute com o benefício do ping. Ele vai traçar uma rota e a partir do momento que ele descobre a rota para o destino que a gente quer, ele passa a pingar nos hosts que ele descobrir nessa rota. Ah, dentro desse software a gente tem informações que ele vai apresentar para a gente. A proposta hoje aqui é a gente tentar entender e interpretar da melhor maneira possível essas informações. Eu vou mostrar aqui o, o modo de uso e a partir daí a gente vai tentando interpretar as informações. Vou usar o conhecido DNS do Google e vamos traçar a rota para ele. Aqui a gente pode ver que ele já traçou a rota, descobriu os hosts, né, o endereço dos hosts que tem pelo caminho, e a partir daqui ele está pingando, mandando ping e esperando receber o pong de volta, para daí se basear se ele está recebendo, né, se a latência dele está sendo registrada aqui e tudo mais. Então eu vou parar aqui para a gente tentar entender um pouco melhor o que cada coluna significa aqui e algumas opções que a gente pode configurar ele, né? Primeira coisa é que o meu aqui ele está com a resolução de nomes através de DNS ativa, né? Então está ativo aqui para resolver nomes. Se eu desmarcar isso, ele não tenta mais resolver, né? Vamos desativar aqui para que todo mundo possa entender. Eu particularmente gosto de desativar, né? Em alguns casos eu deixo ativo para facilitar na investigação de algum problema e tal, mas o ideal para mim, deixar desativado para a gente ter a visibilidade de endereços IP, né? Ele também funciona para IPv6, eu não vou debater muito IPv6 porque o princípio de funcionamento vai ser o mesmo, é roteamento. Então, ele já trouxe para a gente algumas informações. A primeira coluna, como eu já falei aqui, é a do nome, né? Mas aqui a gente desativou e está visualizando apenas os endereços IP. A segunda coluna é a posição daquele host dentro da traçada da rota. Então aqui ele teve 12 saltos, né? E ele colocou isso daqui não é nenhuma informação de rede. Isso aqui é uma informação do software para ajudar a gente a debater informações com equipe, etc., para investigar problemas. Essa aqui já é uma informação também do software, não tem a ver com a rede, mas que demonstra para a gente a diferença em porcentagem entre pacotes enviados, que é essa coluna aqui, e pacotes recebidos, que é essa coluna aqui. De um modo genérico e grosseiro, seria o mais importante para nós no primeiro momento, que é o que? Vocês podem observar que tiveram alguns hosts que foram enviados, por exemplo, 7 pacotes e só recebeu um. Foi enviado 11 pacotes e recebeu 7. Quer dizer, teve perca. Já houve perca aqui, né? A próxima coluna, essas aqui, essas 4 últimas colunas, best, average, worst e last, elas têm a ver com a latência. Então, a best quer dizer a melhor latência que teve no host dentro do momento que estava sendo feita a investigação. A average é a média, quer dizer, entre a melhor e a pior, ele se manteve nessa daqui, né?
A pior, obviamente, é a que teve o tempo mais alto de latência, e o last, quer dizer, do último pacote enviado, a latência foi essa daqui, dessa coluna. Ok? A partir desse momento, a gente já pode começar a interpretar as informações, que é a nossa proposta aqui nesse vídeo. Eu diria que na questão de interpretação, o primeiro passo a ser levado em conta é o teu objetivo final. O meu objetivo final aqui é esse endereço IP. Se eu olhar ele lá na última posição e eu bater o olho que a perca para ele foi 0 aqui e a pior latência foi 18, eu já posso concluir que naquele momento que eu estava fazendo o teste, estava tudo bem. A conectividade estava, a gente pode até dizer que estava perfeita com esse host. Isso traz para mim a certeza de que naquele momento, e é importante a gente entender isso, nesse momento que eu fiz o teste, a conectividade estava ótima. Esse seria o ponto inicial para começar o nosso exame de uma circunstância de defeito ou algo parecido. Vamos supor, eu separei alguns outros hosts aqui para tentar simular e entender, simular algum defeito e entender se tem algum problema ou interpretar essas informações. Vamos testar esse host aqui. Vamos observar aqui que a gente já começou a ter algumas informações. Vamos esperar rodar pelo menos uns 20 pacotes aqui. E daí a gente vai parar aqui para facilitar e não ter distração na nossa interpretação. A gente já vê que foi diferente a apresentação dos dados aqui. A gente percebe que o último host a não ter perca de pacotes, ou seja, todos os pacotes foram enviados e recebidos, foi esse 202, 97, 12 e 69. A partir daqui, provavelmente eu tenho hosts que estão com algum firewall ativado, para não responder nada de ping. Eu tenho um host aqui que pode estar até respondendo ICMP, mas por dedução eu imagino que ele tem algum tipo de proteção para responder uma certa quantidade de pacotes. E a partir daqui também posso ter mais 3 hosts que estão totalmente bloqueados para a resposta, e o meu objetivo final tem perca. Mas André, isso quer dizer que tem defeito? Está com problema aqui? Não, não quer dizer. Para efeitos acadêmicos, a gente vai supor que isso seja um problema. Nós poderíamos, por inferência, por imposição, imaginar que existe uma falha de conectividade entre esse host aqui e esse. E essa falha de conectividade fez com que gerasse 16% de perca. E nós temos uma segunda falha de conectividade entre esse host e esse host. Por mais que tenha outros no caminho, a gente entende que entre eles, pode ser qualquer um desses, caso seja uma falha de conectividade, incrementou mais um pouco as percas. Isso faz com que eu deduza que a partir daqui, ou seja, esse tem boa conectividade, mas a partir dele eu posso estar tendo perca. Isso é o resultado final? É um veredito? Não. Isso é uma ferramenta e é importante que fique claro. O IMTR não comprova nada, ele ajuda a gente a tomar algumas decisões. Pode ser que tanto aqui quanto aqui seja apenas um controle de respostas a ICMP. Pode ser que seja um problema também. Não tem como a gente descobrir. Todavia, se eu tentar fazer um acesso ao site aqui, ele provavelmente vai abrir normalmente. O que diz pra gente que provavelmente aquela perca ela seja influenciada por um controle de respostas ICMP, que é um bloqueio muito comum feito em firewalls. Ok?
Sobre a questão da interpretação dos dados, essas colunas da latência, elas são extremamente importantes para uma tomada de decisão. Porque muitas vezes eu posso ter, como nesse caso aqui, nenhuma perca. Eu posso ter 100% de aproveitamento na conectividade. Porém, a latência, se todo mundo perceber, ela está relativamente alta. Essa latência aqui é um impeditivo para que as coisas funcionem a toque de caixa de modo instantâneo. Ok? São informações que devem ser levadas em conta, né? Outra informação importante, por exemplo, esse host aqui, ó, esse próximo aqui já é dentro da rede da minha operadora. O fato de ter perdido 100% dos pacotes enviados quer dizer alguma coisa para mim? Só quer dizer alguma coisa se eu achar, se eu tiver a brilhante ideia de deduzir que a latência não, a quantidade de perca aqui ela se refletiu no próximo host. Foi por isso que no começo da conversa eu falei, é importante que a gente olhe o host final e veja se está tudo bem com ele e a latência está baixa. Por quê? Se o host final está bem, não tem nenhuma perca e a latência está baixa, não importa nem um pouquinho, não tem importância nenhuma o que aconteceu no meio. Por quê? Porque a conectividade está perfeita, pois eu tenho 100% de aproveitamento dos pacotes e tenho latência baixa. Mas, para efeitos de análise, isso também, por mais que eu ache que isso quer dizer alguma coisa, ainda não quer dizer nada. Porque isso daqui é um teste baseado no protocolo ICMP. Geralmente as comunicações da Web 2.0, elas se baseiam quase que exclusivamente em TCP, por causa dos controles de checagem e de estabelecimento de sessão. O DP é muito utilizado, muito utilizado. Mas isso daqui é apenas uma ferramenta de apoio para ajudar a entender problemas. Isso pode ajudar? Pode. Existe um acordo global de boas práticas para que o ICMP seja algo flexível que possa ajudar a se entender falhas, mas não é um consenso para veredito final. É apenas uma ferramenta de apoio e é importante a gente ter isso em mente. Como eu estava falando, suponhamos que essa perca de 16% se refletisse em todos os hosts com 16 ou mais. Eu poderia deduzir, e isso poderia me ajudar a investigar que lá já mais distante da minha rede, talvez distante até mesmo da rede da minha operadora, eu tenha uma falha de conectividade entre esse host e os demais, que é a perca de pacotes aqui por essa falha de conectividade, ela se reflete nos próximos hosts. Eu posso desse modo estar ajudando a minha operadora a contatar por sua vez a operadora dela e assim sucessivamente até que alguém descubra e neutralize, corrija a falha que está penalizando a minha operação também. Esse é um ponto. Outro ponto que a gente deve examinar, por exemplo, eu posso também deduzir que esse host ele é uma caixa de roteamento que tem um processador genérico, que tem controles muito específicos para não responder ping, mas isso não quer dizer que eu tenho de fato problema nessa caixa quanto ao encaminhamento de pacotes, porque essa caixa pode ter um processador fraquinho para tarefas genéricas, mas um processador muito poderoso, que é o que a gente conhece por ASIC, que são roteadores com hardware based, que é baseado em hardware, que é uma capacidade brutal de encaminhamento de pacotes, mas com capacidade limitada para responder tarefas genéricas. Quer dizer o quê? Que o roteador pode não responder ping, mas encaminhar com muita precisão e agilidade pacotes para o próximo host e esse, por sua vez, fazer o mesmo, até que o destino final seja alcançado. Outro host aqui que a gente pode usar para examinar no nosso exemplo é esse aqui, que a gente tem apenas nos destinos finais uma latência um pouco mais alta e que representa para nós a mesma circunstância de interpretação. Nós temos aqui, ó,
percas aleatórias pelo caminho, mas o destino final é alcançado perfeitamente. Mas o que chama atenção aqui? Uma latência um pouco mais alta. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que talvez a partir desse host que não responde, ah, com os pacotes sendo encaminhados para o final 218, exista um custo maior para o encaminhamento desse pacote, que ele num primeiro momento tem uma conectividade perfeita para aquilo que eu envio e recebo, mas uma latência um pouco mais alta. Até aqui, por exemplo, esse que é o último host que eu tenho informações boas, eu tenho uma latência baixa, uma boa latência. Então sempre eu tenho que estar atento nas minhas investigações quanto à latência que eu tenho e também quanto à quantidade de perca, que aqui é representada com porcentagem. Ok? Eu espero que esse vídeo possa ajudar as pessoas e eu fico à disposição para dirimir qualquer dúvida que possa existir. E se eu puder ajudar de algum modo, eu fico à disposição da comunidade. Ok? Eu desejo a todos um excelente trabalho e excelente paz no trabalho, apesar disso parecer quase impossível na área de redes. Ok? Tudo de bom.